Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere o acordo de cooperação ampliando o acesso de crédito a microempreendedores aqui no Maranhão. E tem o Julho Verde chamando a atenção para o aumento no número de casos de câncer de cabeça e pescoço. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre prevenção, diagnóstico, principalmente o tratamento, tá? E tem ainda o Julho registrando quase 300 focos de incêndio aqui no estado. E claro, não pode faltar o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior. Tá no ar, é o nosso Revista Maranhão. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja uma semana abençoada, uma semana de paz, mais uma semana também de muito otimismo e de coragem, viu? Para que a gente possa colocar para frente aí todos os nossos projetos e os nossos sonhos também, afinal de contas, é sempre bom, né? Essa pitadinha aí, colocar os nossos sonhos para motivar. E por falar nisso, é bom também, né, começar aqui trazendo informações importantes, por isso eu já te peço a atenção, porque a gente começa o nosso Revista Maranhão trazendo dados, quase 300 focos de incêndio foram registrados somente no mês de julho aqui no estado. E olha, para conter esse avanço, né, no número de queimadas, o governo do estado já destinou novos equipamentos ao Corpo de Bombeiros para a 6ª etapa do programa Maranhão Sem Queimadas. O Maranhão ocupa o 3º lugar no ranking nacional de focos de queimadas, com mais de 2.234 registros em 2025. Somente em julho já foram contabilizados 288 focos. Para reforçar a prevenção e o combate aos incêndios florestais, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, lançou a 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas, durante uma solenidade no Palácio Henrique de La Roca, em São Luís. Maranhão Sem Queimadas é um programa que o governador Brandão atrai empresas que utilizam os nossos recursos naturais para lucrar, para deixar uma parte desse lucro aqui para a proteção das queimadas. Assim a gente garante nossa biodiversidade, que é o mais importante, a gente garante nossas florestas, a gente protege as pessoas da floresta. O evento marcou a entrega simbólica de equipamentos para o Corpo de Bombeiros e Brigadas Municipais, além da assinatura da renovação do decreto que proíbe o uso do fogo durante o período de estiagem e do acordo interinstitucional com instituições parceiras. Nós já capacitamos aproximadamente 100 brigadistas agora para esse período. O secretário Pedro Chagas sinalizou para que o bombeiro faça esse treinamento aí de mais brigadistas para colocar naqueles municípios que já estão mapeados, que tem histórico de queimadas. Na ocasião, o governador Carlos Brandão também anunciou novas ações do projeto Floresta Viva Maranhão, que combina reflorestamento com geração de renda sustentável. Preservar as florestas e plantar novas florestas produtivas, onde o agricultor familiar, o homem que mora no campo, as comunidades tradicionais, as comunidades originárias possam ter renda. Porque não adianta só recompor floresta, tem que ter renda para que ele permaneça na floresta. Foram entregues cheques representativos como gesto de compromisso aos municípios contemplados e assinada a ordem de serviço para um novo viveiro de mudas em Anajatuba. O Maranhão Sem Queimadas, agora com a adesão de 92 municípios, reforça o compromisso do estado com o meio ambiente e a prevenção de desastres. E olha, gente, ainda falando sobre o mês de julho, que traz também vários alertas, tá? Quero chamar a sua atenção para um outro problema e sério e que afeta milhares de pessoas em todo o país. É o câncer de cabeça e pescoço. No Brasil, a estimativa é que quase 40 mil pessoas sejam diagnosticadas a cada ano. Por isso a importância da prevenção e assim, claro, evitar estágios aí avançados dessa doença. O Julho Verde é a campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, aponta que em 2025 devem ser registrados cerca de 40 mil casos da doença. A informação fez a diferença para o Fernando, que fumou por muitos anos e começou a sentir a voz cansada. Ele procurou um médico, fez exames e descobriu a lesão. Eu tive um problema de respiração e uma tosse contínua, que não tratava com xarope e não dava fim. E isso foi a minha situação,
E eu procurei um médico. E há tempo ainda de ter esse processo para fazer com tranquilidade. No câncer, o diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento são fundamentais para a cura. Fernando está há 2 anos livre da doença, mas segue em reabilitação da fala. Hoje, atua como voluntário, inspirando outros pacientes com sua história. De poder ajudar as pessoas que vêm com menos conhecimento, porque a luta é diária. Tudo é um desafio na vida, né? Tudo. Esse era mais um. Principalmente eu acho que é isso, ajudar os outros. A região da cabeça e do pescoço inclui órgãos como olhos, língua, lábios e nariz. Por isso, os locais afetados pela doença são variados. No Hospital Aldenor Abelo, em São Luís, uma equipe multidisciplinar acompanha desde o diagnóstico até a reabilitação pós-cirúrgica. A Amanda é psicóloga, diz que enfrentar um câncer é extremamente desafiador, mas há estratégias para fortalecer a saúde mental nessa jornada. Muito, porque assim, as pessoas veem o câncer como se por um acaso fosse uma sentença de morte. E não é sobre isso, né? O câncer é um adoecimento grave, mas um adoecimento que tem tratamento, tem cura, e a gente está aqui nesse suporte para isso. Mas os pacientes às vezes veem somente a doença, não conseguem ver para além disso. E a psicologia está aqui nesse suporte, né? Tanto para o familiar quanto para o paciente, porque envolve todo mundo e tem um impacto significativo em todo mundo emocionalmente. Homens acima de 50 anos são os mais atingidos pela doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, quando somado todos os tipos, o câncer de cabeça e pescoço é o 3º mais incidente no país. E um detalhe, ele ocorre principalmente entre homens e naquele grupo de quem usa bebida alcoólica e cigarro. Tabaco, né, o fumo, cigarro eletrônico, o álcool, são os preponderantes na questão desse câncer, porque atinge a parte de orofaringe, a parte de laringe. De acordo com o INCA, cerca de 80% dos tumores já são diagnosticados em estado avançados. A fonoaudióloga explica ainda que, em muitos casos, após a cirurgia, o paciente perde a fala. Por isso, no hospital, eles desenvolvem terapias para melhorar a comunicação e garantir qualidade de vida. Quando o paciente entra na campanha Júlio Verde, nós divulgamos muita informação importante, tanto do serviço que a gente faz aqui, como de sinais e sintomas, dos fatores de risco, o trabalho que é feito aqui. Nós trabalhamos aqui de diagnóstico à parte de reabilitação, né, e sempre divulgando isso para que todos tenham acesso. Vocês viram aí, né? Não pode ser somente no mês de julho para que a gente possa se atentar a isso, não. Tem que ser o tempo todo, né? Todos os meses do ano. Mas esse mês de julho é especial. Mas para falar um pouco mais sobre esse tema, eu converso agora com a doutora Daniela Lacerda. Ela é médica oncologista, vai tirar algumas dúvidas para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Keisi. Muito bom estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre essa campanha do Júlio Verde. Doutora, eu começo lhe perguntando se há ainda muita resistência das pessoas com relação a esse start inicial, porque muitas vezes você está em casa, começa a sentir algum tipo de sintoma, e a gente até conversava sobre isso nos bastidores, e as pessoas demoram, né? Essa forma tardia, né, ainda está associada a um certo preconceito, ou é um medo mesmo, doutora? Eu acho que são as duas coisas, né? Existe um medo muito grande do diagnóstico do câncer de uma forma geral. E no câncer do cabeça e pescoço, né, que são esses tumores que acometem face, pescoço, principalmente os tumores epiteliais, boca, laringe, faringe, são tumores que muitas vezes têm sinais são sinais muito pequenos, então a pessoa negligencia, associa a outras coisas e tenta evitar ao máximo esse diagnóstico, né? Então, por isso que a importância da campanha no diagnóstico precoce. Infelizmente, nós não temos exames de rastreamento como a gente tem no câncer de mama, por exemplo, que você consegue diagnosticar antes de ter sintoma. A maioria das vezes no câncer de cabeça e pescoço, você começa com um sintoma e vai procurar ajuda. Então, é muito importante estar atento aos sinais, né, que são principalmente feridas que não cicatrizam, alteração na fala, uma rouquidão persistente. Geralmente, a gente dá um alerta depois de 2 a 3 semanas.
né? Caroços, nódulos palpáveis no pescoço, aftas, né, que não cicatrizam. Então, são sinais que a gente não pode negligenciar e procurar ajuda médica, né? Às vezes a gente tem alguma coisa e acha que quando procura vai dar o diagnóstico, né? Mas, na verdade, quanto antes o diagnóstico, melhor, né? Porque a gente consegue agir de uma forma mais assertiva para a cura, né? Infelizmente, a maioria dos casos que a gente tem de diagnóstico já é uma doença mais avançada. E aí a chance de cura diminui, as cirurgias, os tratamentos, eles trazem mais sequelas para o paciente. Então, quanto antes, por isso a importância da campanha, quanto antes a gente fizer o diagnóstico e a prevenção, melhor. Agora, doutora, para quem está em casa, é excessivo dizer, por exemplo, a gente sabe que para outras especialidades existe uma orientação. Mulheres busquem a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, né, consultas ginecológicas, enfim. Para esse tipo de especialidade, é um exagero, um excesso de zelo, falar exatamente isso também? Vai fazer um check-up? Busca também colocar ele incluído? É uma ótima pergunta, né? Na verdade, a gente não tem, como eu te falei, um programa de rastreamento, como tem nessas outras doenças, câncer de mama, câncer de próstata. Agora a gente também tem no câncer de pulmão, por exemplo, câncer de cólon. No câncer de cabeça e pescoço a gente não tem, né? Então, por isso que o foco é a prevenção, né? Conhecer os fatores de risco para evitar. Então, mais do que fazer uma consulta periódica, a gente tem que focar que as pessoas evitem os fatores de risco, né? Que são, a maioria das vezes, evitáveis, né? Câncer de cabeça e pescoço, ele está associado ao tabagismo, grande maioria das vezes. Então, evitar de fumar, né? Esse tabagismo pode ser qualquer tipo de cigarro. Então, não existe um cigarro que é considerado seguro. Aqui no Maranhão, a gente atende muito paciente que vem do interior com uma cultura, com um tabagismo de cigarro de palha, muitas vezes achando que esse daí não vai provocar, mas provoca câncer também, tá? Então, não existe um tabagismo seguro, todos estão associados e esse risco ainda maior quando a gente tem a bebida alcoólica junto, né? Então, o tabagismo e o etilismo associados são fatores de risco importantes, né? Então, a principal forma que a gente tem de prevenção é evitar o tabagismo e o etilismo, né? Outro fator importante que a gente sempre comenta é a infecção pelo vírus HPV. Existem alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço associados à infecção. A gente fala muito do HPV para o câncer de colo uterino, né? Mas ele também pode provocar câncer em outras regiões, né? Principalmente associado com essa transmissão sexual desprotegida, né? Então, câncer de canal anal, vagina, vulva e também câncer de cabeça e pescoço, né? Então, é importante falar desses tipos de câncer porque a gente pode prevenir com a relação sexual protegida e agora a gente tem a vacina, né? Que é disponível gratuitamente no SUS. Meninas e meninos de 9 a 14 anos, eles podem ser vacinados e a gente espera no futuro falar que está erradicado o câncer provocado pelo HPV. Então, é muito importante a campanha nessa divulgação da vacinação e da prevenção também pela vacina. Agora, doutora, quando a gente fala sobre o diagnosticou, como é que o tratamento hoje ele está caminhando, né? E eu já colo aí, associada a essa pergunta, a realidade no interior do Maranhão também. Então, o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ele é melhor quanto antes a gente descobrir, né? Então, quanto antes a gente descobrir, quando a doença é mais inicial, muitas vezes a gente consegue curar com cirurgia. Então, a gente consegue fazer cirurgias que erradicam e muitas vezes elas são suficientes para o tratamento, né? Em alguns casos, a gente tem que complementar com radioterapia ou mesmo substituir a cirurgia se o tumor já estiver mais avançado. Então, a radioterapia é um aliado no tratamento e a quimioterapia também. Tá? No nosso estado, infelizmente, a gente acaba centralizando o tratamento nas cidades maiores, principalmente São Luís e Imperatriz, porque são cirurgias mais complexas, que precisam de um ambiente hospitalar adequado, pós-operatório, especialistas, e a radioterapia também a gente só, infelizmente, encontra nesses centros maiores, né? Então, isso dificulta um pouco, né, o acesso das outras pessoas, né, ao tratamento. E aí, por isso que a gente tem que valorizar essa questão da prevenção, né? Então, a prevenção ela é muito simples, né? O tabagismo, eu foco nisso porque
é o foco da campanha realmente. Né? E hoje em dia, a gente, além do que eu falei, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, a gente pode também, a gente tem avanços em imunoterapia, por exemplo, em terapias-alvos. Então, a gente tem avançado, a oncologia tem avançado e tem cada vez mais personalizado o tratamento para os pacientes. Olha, é um assunto complexo, é importante que a gente, de fato, preste muita atenção, afinal de contas, acho que atuar na prevenção, ela é extremamente, né? Você não tem nem o que dizer, porque além de ser muito mais barato, né? Com certeza. Você evita, inclusive, dores profundas, né? Isso, doutora, eu queria agradecer a senhora pela participação, mas queria também, quem está em casa, tem tantas dúvidas também, né? Às vezes está passando por alguma coisa ali semelhante, então tem pessoas no entorno. Aqui na capital, nós temos ali o Hospital da Ilha, né? Que é um centro de referência também, não é isso? Sim, aqui no estado, o nosso centro de referência e tratamento para câncer é o Hospital de Oncologia do Maranhão, o Tarquínio Lopes Filho, que era o antigo Hospital Geral, né? Então lá a gente faz o tratamento, lá tem especialistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões oncológicos, né? Nós temos oncologistas clínicos, né? E também em São Luís a gente tem o Hospital Aldenora Belo, onde faz a radioterapia e tem essas especialidades também. Tá? Mas assim, qualquer profissional, no caso de uma suspeita, ele pode ser acionado. Então, se você tem uma ferida que não cicatriza, você pode procurar um profissional, um dentista, UBS, algum médico, e o importante é você seguir atrás da suspeita, né? E atrás dos métodos diagnósticos e o encaminhamento para os especialistas, né? Muito bem, doutora, muito obrigada pela participação. Queria contar com a senhora em outras oportunidades aqui. Eu fico aqui à disposição, agradeço. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente previne, mais a gente faz o diagnóstico precoce, mais ajuda a nossa população a enfrentar uma doença tão difícil, né? Gerando consciência, né? Sim, com certeza. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço o convite. E olha só, gente, o Maranhão ele tem se destacado como um dos principais exportadores do Nordeste, respondendo inclusive por uma parcela significativa da pauta de exportação, né, de toda essa região, chegando à marca de 1 bilhão somente no primeiro trimestre, agora de 2025. As exportações do Maranhão ultrapassaram a marca de $1 bilhão no primeiro trimestre de 2025. Entre os principais produtos enviados ao exterior estão a alumina e o alumínio, com mais de $460 milhões em vendas, além da soja e da celulose. O número representa um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado e reforça a força do Estado no cenário nacional. Um dos principais fatores é o aumento da demanda por commodities internacionalmente importantes, como soja, alumínio, que são commodities que o Maranhão exporta em grande quantidade. Esses fatores impulsionam a nossa balança comercial. Com esse desempenho, o Maranhão se tornou o segundo maior exportador do Nordeste, atrás apenas da Bahia, e respondendo por 20% de toda a pauta exportadora da região. Os principais destinos das exportações maranhenses são Canadá, Estados Unidos e China. Comparando com o igual período do ano passado, ele reforça a nossa pauta de exportações, ele também traz maior solidez à posição do Maranhão dentre exportadores de soja e alumínio, e isso vai muito em função de uma infraestrutura que nós possuímos que nos dá uma vantagem comparativa frente a outros exportadores dessas mesmas commodities. Com o saldo positivo na balança comercial e o desempenho expressivo das exportações, a expectativa é que o Maranhão mantenha o ritmo de crescimento ao longo do ano. De acordo com especialistas, a tendência é de continuidade no avanço dos números. As expectativas para os próximos trimestres, elas ainda são um pouco indefinidas, tendo em vista o atual cenário da conjuntura internacional. Nós estamos falando em um momento de possíveis tarifas sobre produtos exportados pelo Brasil, pode ser que sim, pode ser que não, então essas influências externas, elas acabam impactando sobre um aumento desse nível de exportações. Eu vou para o intervalo rapidinho, viu? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o acordo de cooperação que está ampliando o acesso de crédito aos microempreendedores aqui do estado, tá? E lógico que não pode faltar o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior. É um instante só. Não sai daí não que eu volto já já.
aquele empurrão que todo mundo precisa? Pois é, mas o empreendedor de uma forma especial, né? Na hora de começar, na hora de empreender, pois é. Crédito, muita coisa, né? A gente sabe que é necessário, principalmente porque esse empreendedor precisa impulsionar o seu negócio, o seu pequeno negócio, possibilitando que exatamente ele possa, de alguma forma, gerar a sua própria renda, mas também impulsionar o seu negócio e, como consequência, a economia, né? E aí um acordo de cooperação técnica foi implantado exatamente para isso, para expandir esse microempreendedorismo no estado. Pela manhã, bem cedinho, Francisco já está com a mão na massa. De segunda a segunda, vende trufas de chocolate artesanais na orla de São Luís. O que diferencia nossas trufas, com licença, é que não contém açúcar. São zero glúten, zero leite, zero lactose, são veganas, integral, low carb e diet. Assim vai ganhando o seu público e movimentando o próprio negócio. Eu gostei muito do produto. Ele fez uma explanação perfeita, né, de como é feito o produto. E eu agora, como eu estou muito adepta a produtos naturais, né, light, então na mesma hora eu quis comprar o produto e levar, e com certeza irei atrás do Instagram dele para comprar outras vezes. Francisco começou a empreender durante a pandemia da Covid-19, uma forma de se reinventar depois de perder o emprego. O Prêmio Fundo Divisor de Água, onde acabei me especializando na questão de chocolates artesanais, né? Então foi um momento bem difícil, mas com o decorrer do tempo eu fui me especializando e a gente chegou no nível que estamos hoje. Francisco busca a independência financeira assim há quase 6 anos. Com muito esforço e competência, vai ampliando suas conquistas no mercado. O futuro é sair da linha de frente e ficar somente na administração, né? Expandir nosso trabalho de forma que eu possa ter um acompanhamento bem de perto, mas sair da linha de frente. Ou seja, sair das ruas, vender e ficar mais na questão da administração. A realidade de Francisco é a mesma de milhares de maranhenses que sonham em empreender ou já têm o próprio negócio, mas não conseguem aumentar a renda por falta de recursos. Para mudar esse cenário, o governo do estado, o Banco do Nordeste, o SEBRAE e a Federação Maranhense dos Municípios firmaram uma parceria por meio do Acordo de Cooperação Técnica para a Expansão do Microcrédito no Maranhão. A gente vai ter mais empreendimento para os pequenos e microempreendedores, mais oportunidade de crédito, mais oportunidade das pessoas mudarem de vida. Isso, a cada R$1 bilhão que é investido, certo? Em financiamento, a gente gera aí cerca de 35 ocupações. Ou seja, nós vamos ter aí cerca de 55 mil ocupações hoje, vão saltar para 100 mil ocupações. José Ribamar tem um espaço onde vende refeições e café da manhã no centro de São Luís. Para ele, a proposta de facilitação de crédito será uma ótima oportunidade. Eu acho muito boa ideia e o governo está fazendo a coisa certa, porque muitas pessoas precisam desse empreendimento e não tem acesso. E com o governo incentivando, muita gente vai procurar e vai ter muito resultado. Já para o Jefferson, que é proprietário de uma loja de roupas e calçados infantis, a iniciativa é um apoio ao empreendedor, que muitas vezes está sem esperança de abrir ou manter um negócio. De muita ajuda, até principalmente porque a gente às vezes acaba desanimando, né? Diante a dificuldade, acaba desanimando, e com esse projeto com certeza vai animar muita gente para estar seguindo em frente. Alaide Rodrigues é gerente de negócios do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. É por meio desta iniciativa que o crédito é disponibilizado para o acordo de cooperação técnica lançado agora pelo governo. O Crédito Amigo é o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina. Para se ter uma ideia, só em 2024, mais de R$1 bilhão foram aplicados no Maranhão. Essa parceria, né, que foi firmada agora recentemente, ela é de fundamental importância, né, para a economia aqui maranhense, porque vamos levar, né, o Crédito Amigo, o microcrédito, a mais empreendedores. Espaços físicos como o Viva Procon, as salas do empreendedor do SEBRAE e estruturas do Banco do Nordeste estão disponíveis para receber e orientar quem precisa de apoio para desenvolver o próprio negócio.
não tínhamos um ponto de apoio, né, para os nossos agentes. E aí, com essa parceria firmada junto ao governo, o governo entra agora com a estrutura, né, através do Viva Procon, onde os nossos assessores eles terão lá esse ponto de apoio. Haverá também um promotor de crédito, né, que é um funcionário cedido pelo Viva Procon, para que ele possa passar as informações sobre o Crédito Amigo. Facilitar o acesso ao crédito é uma forma de inclusão financeira, permitindo que micro e pequenos empreendedores, formais e informais, como Francisco, Jefferson e seu José Ribamar, alcancem melhores resultados no mundo dos negócios, gerando mais renda, mais empregos e mais oportunidades para todos os maranhenses. Que bacana, né? Excelente iniciativa e tomara que muita gente possa ser impulsionado aí no seu negócio e possa prosperar. E por falar nisso, tem mais um programa que está dando o que falar positivamente, viu? É o programa Qualifica Maranhão, que está oferecendo capacitação por meio de carretas, levando aprendizado aí a dezenas de pessoas. Toda a animação é para o início do programa Qualifica Maranhão, desenvolvido pelo governo do estado, que oferece capacitações por meio de carretas escola, instaladas em instituições de ensino. São 10 carretas equipadas que vão atender em média de 15 a 20 alunos a cada turma, iniciando das 9 da manhã até as 10 da noite, com atendimento também à comunidade escolar na parte da noite, para poder a gente, da comunidade local, não só a comunidade escolar, para poder a gente divulgar ainda mais e profissionalizar ainda mais pessoas aqui em São Luís. Arthur era estudante do Colégio Militar 2 de Julho, na Vila Palmeira. De olho no futuro, ele está aprendendo uma profissão por meio do programa Qualifica Maranhão. Eu vejo como uma oportunidade de aprendizado, como que o curso vai ajudar muita gente a procurar vagas de emprego e em conhecimento em geral. Tipo, as pessoas vão poder usar isso pelo cotidiano, pela aprendizagem que elas vão conseguir aqui. Além da Escola Militar 2 de Julho, no bairro Vila Palmeira, em outras 9 escolas estaduais está sendo realizada essa iniciativa. Vários estudantes e também pessoas da comunidade estão participando das capacitações. Myron, por exemplo, é morador da cidade olímpica e aproveitou a oportunidade. Foi mais um jeito de eu aprender mais, ter mais sabedoria de como mecânica, né? Porque meu pai tem uma moto. Aí eu queria ingressar também nessa área. Só no Colégio Militar, 48 pessoas participam do curso profissionalizante de mecânica de motos. A gente se encontra aqui na Escola Militar 2 de Julho, onde a gente está dando início aqui, né, no caso, a unidade de mecânica de motos. Então, hoje a gente está recepcionando os alunos inscritos com a presença da secretária, que está fazendo a aula inaugural, para poder, né, já mostrar para a comunidade e para os docentes das escolas que realmente o curso está tendo início. Realmente muito importante, né, nós estarmos participando desse projeto, que realmente oportuniza tanto para os alunos quanto para a comunidade em geral, fazer parte de um curso de grande relevância, né, mecânica de motos, que tanto chama atenção para alunos como para a comunidade e oportuniza estar no mercado de trabalho. A expectativa é qualificar 4.000 pessoas neste ano de lançamento do programa. Entre as ofertas de capacitações estão os cursos de cabeleireiro, corte e costura, refrigeração, eletricista com NR10, garçom e barman, além de outros. As capacitações são diversas, elas são pensadas e estruturadas a partir da necessidade de cada município, dos arranjos produtivos locais. Por exemplo, aqui em São Luís, nós teremos cursos de mecânica de motos, estética, barman, garçom. Então, atendendo aqui o que a ilha, né, já tem de oportunidades, e assim será com cada município. De acordo com a secretária de Estado da Educação, o programa inicia em São Luís, mas deve ser ampliado para o interior do Maranhão. A carreta ela fica em média 15 dias úteis em cada ponto durante o curso e ela vai, atendendo aqui em São Luís, se expandir e percorrer todo o estado do Maranhão. Vamos
despedindo por aqui, desejando que você tenha uma excelente segunda-feira, que seja abençoada e que sua semana seja próspera, como tem que ser, tá bom? Segunda-feira a gente se encontra e logo mais, claro, tem outras informações aqui na tela da sua TV Assembleia. Beijo no coração, fique em paz e com Deus. Tchau, tchau.